Olá, aqui é o Cabral e este é o meu canal. Nos últimos dias vocês devem ter ouvido falar de Horses, um jogo tão polêmico que teria sido banido na Steam e na Epic Games, pois contaria com elementos perturbadores e que iam contra as normas das plataformas. E eu, curioso como um gato, comprei o mesmo em uma das poucas plataformas que não baniu o jogo, a GOG. Mas, será que Horses é tão polêmico assim? É o que veremos no vídeo de hoje. Esse vídeo comentará apenas do início do jogo, portanto, não terá spoilers do mesmo e as cenas estarão censuradas. Pois bem, Horses é um jogo de terror do estúdio italiano Santa Ragione, responsável por outros títulos como Wheels of Aurelia e Photonica, e também responsável por jogos de terror Mediterranean Inferno e do aclamado Saturnalia. Em Horses, acompanharemos Anselmo, um jovem de 20 anos que é mandado por seu pai para um trabalho de veraneio de 2 semanas na fazenda /sítio Cascina Baró. O pai do nosso protagonista quer que o filho se torne um homem de verdade e deixe de ser um fardo de ser humano. O que era para ser o que veíamos na lida de campo acaba se tornando um pesadelo para Anselmo, pois o dono do lugar não é um simples criador de cavalos. As plataformas Steam e Epic removeram o jogo por suspeitas de violação de diretrizes sobre conteúdo sexual, abuso e violência. O estúdio Santa Ragione afirma que não busca promover violência, mas explorar temas adultos de forma simbólica e crítica. Antes mesmo de tais polêmicas, Horses foi bem recebido em eventos como Indiecade e A-Maze, e sendo destacado por veículos como a IGN, Eurogamer e Edge Magazine. Segundo a Steam, a mesma proíbe conteúdo que pareça retratar conduta sexual envolvendo menores, mas não especificou quais elementos do jogo se enquadram nisso. O estúdio contesta e diz nunca ter recebido justificativas claras. Já a Epic Games baniu o jogo 24 horas antes do seu lançamento, alegando violação das diretrizes de conteúdo inapropriado e conteúdo abusivo. Segundo a Epic, o jogo recebeu a classificação Adults Only, ou apenas para adultos, no questionário ARRC, o que impedia a distribuição do mesmo. O estúdio nega essa classificação e afirma ter certificações PEGI 18 e o selo Mature da ESRB. O título ainda está disponível em outras lojas digitais. O jogo nos recepciona com uma tela de menu confortante, um excelente contraponto audiovisual que contrastará com a futura experiência que teremos no jogo. Podemos encontrar tal recurso em obras como na 5ª temporada de Breaking Bad, ao utilizar Pick Yourself Up, de Nat King Cole, ou em Laranja Mecânica, utilizando La Gazza Ladra, de Gioacchino Rossini, na icônica cena da Flat Block Marina. Somos largados em algum lugar no meio do nada. E seguimos por uma estrada de terra, em meio a essa paisagem calma. Calma até demais. No jogo, podemos andar com WASD, correr com Shift, olhar com o mouse, interagir com o botão esquerdo, cancelar alguma ação com o direito e ver a lista de afazeres com o E. Somos recepcionados pelo proprietário, e o mesmo não nos diz seu nome, pelo menos para nós jogadores, mas por conta do local, podemos deduzir que ele seja o Sr. Baró. Ele nos faz algumas perguntas e somos introduzidos à mecânica que considero a mais desnecessária do jogo, a mecânica de respostas. Pois, independente da escolha, nenhuma resposta que dermos afetará a história, só mudando a linha de diálogos dos personagens, apresentando mais do caráter dos mesmos.
E como podem ter notado, o jogo possui uma estética e narrativa semelhante a um antigo filme de terror italiano mudo, tendo essas telas com o texto italiano por cima e a legenda em inglês embaixo. Imagino que devem estar se perguntando: o que é terror italiano? O que difere tal estilo com o terror do cinema americano? Pois então, o terror americano tem um foco maior em contar uma história do começo ao fim. Ou tentar contar uma, né? Enquanto o terror italiano possui uma narrativa não linear e procura focar no mistério e nos elementos surreais. Os filmes de terror americano muitas vezes possuem visuais e temas práticos, como jovens presos em uma cabana com uma assombração. Já o terror italiano possui uma estética com cores vibrantes, cenários e temas chamativos. Os filmes de terror americano procuram assustar o público, que, se feito de forma errada, acaba destruindo a experiência. E os filmes de terror italiano buscam despertar emoções intensas associadas ao medo. Para! No quesito ameaças, as ameaças nos filmes americanos tendem a ser monstros, assassinos imortais, seres sobrenaturais, aliens e até mesmo animais, enquanto as ameaças italianas tendem a ser os próprios seres humanos e seus demônios interiores. Quando falamos de violência, os filmes de terror americano procuram um gore prático, criativo e sanguinolento. Já o terror italiano torna a violência como uma forma de arte, uma espécie de violência coreografada. Fazemos um breve tour pela casa. Colhemos cenouras na horta, conhecemos Fido, a mascote do sítio, logo após sermos convidados para ver os cavalos. Chegando no cercado onde ficam os animais, vemos que não são cavalos de verdade. São pessoas. O Sr. Barão retira 2 desses cavalos para darmos uma cavalgada aos arredores da propriedade. Passamos por uma pequena cabana, onde o fazendeiro diz que não é para irmos lá, até segunda ordem. Em certo momento, somos desafiados a realizar uma corrida, em que precisaremos pular obstáculos. Terminada a corrida, alimentamos os cavalos e conversamos com o Sr. Barão, que nos pergunta se estamos ansiosos para o nosso futuro trabalho de verão. Durante os jantares, conversaremos com o Sr. Barão, e é onde conheceremos um pouco do caráter desse personagem um tanto peculiar. Esse é um dos sonhos que Anselmo terá no jogo. E olha que esse nem foi o primeiro dia de serviço. Uma coisa recorrente é o café da manhã, em que se resume a biscoitos com chá. Em cada dia que tem café, o desenho presente nos biscoitos muda, dando um pequeno spoiler do dia que está por vir.
E o jogo seguirá assim. Trabalharemos realizando as tarefas no dia, enquanto vivenciamos as situações mais bizarras e surreais possíveis, onde conheceremos personagens únicos, estranhos e até mais perturbadores que o Sr. Barrow. Agora, Horses merece esse banimento? Eu acredito que não. E muitos outros jogadores na GOG concordam com isso, pois até mesmo os que deram notas baixas comentam o mesmo. Há jogos com ideias e situações semelhantes, ou até muito piores, à venda tanto na Epic e principalmente na Steam, como Harvester, Agony, a franquia Outlast, Hatred, The Coffee of Andy and Leyley, ou então a famigerada série de romance erótico com o Führer do Terceiro Reich. Eu recomendo esse jogo se você for maior de idade e curte o gênero de terror. A meu ver, esse jogo não causa tanto desconforto, tanto que minha maior preocupação é se alguém entrasse no meu quarto e visse a gameplay. Até mesmo produções como o Albergue são mais pesados que Horses, se bem que não sei se posso me considerar alguém de sanidade estável. E esse foi o polêmico Horses. O que achar? Deixa aí nos comentários outros jogos que podem ser tão perturbadores quanto o mesmo. Curtem Hyper o vídeo caso tenham gostado. Compartilhe com aquele conhecido que ama cavalos. Mambo! Para não perder bizarrices como essas, se inscreva no canal. Por hoje é só. Boas festas e até a próxima. Se cuidem.